Muito bem, boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer tão grande poder entrar aí na sua casa, compartilhar da palavra de Deus, um pouco mais da palavra de Deus. Creio que você já foi muito abençoado nessa noite, através dos louvores, da adoração, da ministração de finanças, mas eu sei que assim como eu, você tem um desejo por mais de Deus. E com certeza Deus tem uma palavra especial para a sua vida, para as nossas vidas nessa noite. Mas antes, deixa eu dar um recado a cada um de vocês. Nessa semana nós inauguramos mais uma possibilidade de contato com os irmãos. Nós transformamos o número da igreja, o número fixo da igreja, num contato de WhatsApp. Então nós já enviamos para os irmãos aí, para poder cadastrar. Então faça isso neste momento, pegue o seu celular, você que está na sua casa, pegue o seu celular, cadastre aí o número da igreja. O número da igreja é 32019 3269 1119. Faça isso neste momento, 019 3269 1119. E você cadastrando o número da igreja nos seus contatos, você aí se entra pelo WhatsApp e manda um oi, porque ao fazer isso você vai estar registrado e nós vamos enviar, assim como nós temos publicado nas redes sociais, os eventos, os links para as nossas reuniões, para os cultos, as devocionais, você também vai receber via WhatsApp. Muito bem, e você que fez isso, cadastrou o número da igreja aí no seu celular e já está no WhatsApp, deu o seu oi, você vai nos enviar agora uma selfie. Reúna com a sua família aí, nós vamos tirar uma selfie. Veja bem, não é para você tirar foto da televisão, muitos estão mandando foto da TV, né, para você reunir aí, né, com a sua família e fazer uma selfie. É o que eu vou fazer agora. O pessoal aqui da equipe, olha que bonito. Vem aqui na frente vocês, todo mundo agora, já que vocês estão aqui. Isso, todo mundo aqui, não se aglomera muito não, porque não pode ficar muito perto não. Vai um pouquinho para trás aí. Isso, você vai fazer o mesmo aí na sua casa. Esse é o pessoal que tem nos apoiado. Então aí reunir todo mundo, isso, coloque aí para aparecer a televisão e a sua família, e nós vamos fazer aí uma selfie. Faça isso então aí, ó. Ok, sorria aí. Ô Lu, seu sorriso está muito grande, diminui um pouco. Aí, isso, e agora você encaminhe, né, essa selfie aí para o WhatsApp da igreja, e nós vamos publicar, e também é uma medida, um termômetro. Para a gente é muito difícil ministrar olhando para uma câmera, né? Nós somos acostumados a pregar a palavra olhando nos olhos dos irmãos, então é uma dificuldade. Então quando há essa comunicação, nos facilita bastante, a gente consegue tirar aí uma temperatura daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão recebendo na sua casa. Eu quero também fazer um agradecimento especial, na verdade, 2 agradecimentos. Primeiro, é para a nossa equipe de mídia, a Termostato, que tem trabalhado bastante. Esse pessoal, eles têm se desdobrado. Não é fácil produzir um conteúdo para colocar numa rede social. Isso exige muito cuidado, exige muito trabalho, e eles têm se empenhado tanto, têm feito com tanta excelência. Inclusive nós temos recebido elogios de outras igrejas, de outros pastores, pela qualidade, né, que nós estamos conseguindo transmitir os cultos. Então eu quero, de uma forma muito especial, agradecer a todos vocês que têm nos auxiliado. Eu quero agradecer também aos músicos, aos levitas que têm nos apoiado. Eu sei que não é fácil, é um desafio muito grande para a gente, também é um desafio para eles. Então eu quero agradecer de uma forma especial aqueles que
que estão servindo a igreja neste tempo tão complicado que nós vivemos. Mas não quero somente agradecer a eles, eu quero agradecer também a cada família, as esposas que liberaram os maridos para poder estar aqui na igreja, louvando, conduzindo a igreja na adoração e no louvor, os pais que liberaram os seus filhos ousadamente para poder estar servindo aqui conosco. Então eu quero, do fundo do coração, agradecer, eu quero dizer que o Senhor vai com certeza retribuir, o Senhor vai acrescentar na sua vida. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer o máximo com o mínimo. Né? O que isso quer dizer? Né? Fazer o máximo com o mínimo de pessoas possíveis. Nós estamos numa quarentena e nós entendemos que a igreja ela tem que colaborar. Então a nossa equipe é uma equipe muito reduzida, o nosso ministério de dança praticamente foi dispensado de estar ministrando nos cultos, os nossos obreiros. Então nós estamos com uma equipe muito pequena da nossa equipe de louvor, e isso tem que ser compreendido. Nós queremos realmente fazer o máximo, mas procurar fazer o máximo com o mínimo possível. Então eu quero que cada um entenda, é óbvio que o nosso desejo é colocar o grupo todo aqui, todos os instrumentos, back vocal, tudo mais, mas a gente entende que é um momento da igreja contribuir. Então nós reduzimos muito a nossa equipe de louvor justamente para isso. Inclusive eu até conversei com o Lu, falei, Lu, né, vamos pegar um grupo, não vamos expor todos a essa situação, e assim tem sido feito. Então não é uma acepção de pessoas, não, pelo contrário, é um cuidado, é um carinho que nós estamos tendo com cada um de vocês, os quais nós somos responsáveis. Inclusive, no nosso presbitério também é o máximo com o mínimo. Eu com o Luciano, nós estamos mais à frente da transmissão dos cultos, juntamente com o Jefferson e o Giovanni, né, o nosso pastor Vilela, o pastor Brás, por estarem também num grupo de risco, nós temos poupado. Então é importante que vocês entendam isso. Nós vivemos dias difíceis, dias complicados, os quais nós, como igreja, temos que tomar cuidado. E nós, como pastores da igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande, e eu quero que você saiba disso. E não perca aí as nossas programações. Todos os dias nós estamos publicando uma devocional, é tão importante isso, que você assista a essa devocional, que você medite na palavra que está sendo transmitida. Nós estamos transmitindo ao vivo 4 cultos. Quinta-feira nós teremos o nosso culto de mulheres, amém, mulheres? Glórias a Deus por isso. É o culto da macro, da Solange, ela vai estar ministrando aqui, nós vamos estar apoiando, mas a igreja, meu amado, ela segue firme e forte no propósito. Então, quinta-feira, 8 horas, culto de mulheres, vai ser uma palavra abençoada. Você, mulher aí, convide, né, o máximo de mulheres que você pode aí, através dos seus contatos na rede social. No sábado, estamos tendo culto 8 horas da noite, culto de jovens e de adolescentes. Foi uma bênção o culto desse sábado, eu ouvi, participei, e a gente recebe tanto de Deus, independente se nós estivermos no local, né, chamado igreja física, no salão da igreja, ou se nós estivermos na igreja formada na nossa casa. E os cultos de domingo, nós estamos ministrando 2 cultos, já tivemos o culto pela manhã às 9h30, e hoje à noite o culto às 6h30. Então, meu irmão, assim, você tem tudo aí para receber na sua casa, para ser alimentado. Inclusive, na próxima terça-feira agora, nós vamos fazer uma live. Eu vou estar juntamente com meu amigo, meu irmão de fé, camarada, pastor Brás. Eu não avisei ele, estou avisando agora aqui, ao vivo, né, nós faremos aí uma
uma live, estaremos ao vivo com os irmãos, respondendo algumas perguntas, tendo este contato. Então, terça-feira, 8 horas da noite, deixa aí anotado, né? Nós vamos todo mundo conectar, será de uma forma diferente, não é a transmissão de um culto, mas vai ser um bate-papo, nós vamos poder interagir com os irmãos, responder algumas perguntas, algumas questões que talvez esteja aí na sua mente, no seu coração, que você precisa de uma direção de Deus. Então não perca, terça-feira, 8 horas, e faremos outra também na sexta-feira. Ou seja, muito conteúdo, muita palavra de Deus, não somente informação, porque nós não queremos te encher de informação, nós queremos que você seja cheio da presença e da palavra de Deus. Sendo assim, pegue a sua Bíblia, pegue as suas anotações. Eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Eu quero ler do versículo de número 2 até o versículo de número 6, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então agora é o momento de você se aquietar, não é o momento de fazer outra coisa paralela à ministração. Na verdade, desde o início do culto já era para você estar tranquilinho aí na sua casa. Agora é o momento de sentarmos, de abrir a palavra de Deus, pegar a nossa anotação, família reunida, e vamos ouvir a palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus que alimenta as nossas vidas. Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem por todos nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Assim diz a palavra de Deus. Nós vamos orar neste momento, e eu quero abrir aqui um espaço para a gente interceder pelo nosso pastor, pelo pastor Vilela. Essa semana ele sentiu muitas dores nas costas, e dores fortes, isso tem incomodado bastante. Nós já oramos pela manhã, e eu conversei um pouquinho através do WhatsApp com ele à tarde, e as dores ainda não passaram. Então nós vamos orar novamente. Né? Jesus fez isso. Jesus, ele orou por um cego, e Jesus perguntou para o cego: você enxerga? E o cego diz assim: eu estou enxergando, mas eu estou enxergando homens como árvores. E aí Jesus de novo impôs as mãos sobre esse cego, orou por ele novamente, aí ele disse: agora eu estou vendo. Né? Então, se Jesus fez isso, né, nós também faremos nessa noite. Já oramos pela manhã, mas eu creio no poder da oração. Então você vai fazer o seguinte: você vai estender as mãos ali para a sua televisão, você vai estender as mãos para o seu computador, onde você estiver assistindo, no seu celular, e nós vamos orar e interceder pela vida dele. Eu peço para a nossa pastora, a pastora Sandra, né, colocar as mãos aí nas costas do nosso pastor. Nós cremos que essa dor, esse mal, vai sair no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós cremos no Jeová Rafá. Nós cremos no Deus que cura, ó Pai. Nós fazemos uso do seu nome
porque nós sabemos que no seu nome existe poder. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos esta dor. Nós não aceitamos essa situação sobre a vida do nosso pastor. Nós declaramos a liberdade física no nome de Jesus. Repreendemos toda a ação maligna sobre a vida dele, seja no corpo, na alma, no espírito. Nós declaramos a paz, nós declaramos a tranquilidade, o conforto que só o Senhor pode nos dar. Por isso nós damos um comando, usando da autoridade da sua palavra que nos é dada. Nós declaramos que essa dor saia agora no nome do Senhor Jesus. Sua paz sendo derramado sobre a vida do nosso pastor. Nós oramos pela sua palavra que nós lemos. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém aí na sua casa. O tema dessa ministração é instruções para tempos de luta. Instruções para tempos de luta. Eu entendo que nesse momento em que nós vivemos, a igreja ela precisa se levantar, a liderança precisa se levantar. Nós como pastores desta igreja, nós como pastores da sua casa, da sua família, nós temos nos levantado, nós temos entregue aí na sua casa a palavra de Deus e temos procurado fazer da melhor forma possível, temos procurado fazer com toda a intensidade que Deus tem permitido que a gente faça. Nós temos procurado, mesmo nesse distanciamento físico, estar com a igreja, pastorear a igreja, instruir a igreja. Então, meu irmão, eu quero dizer que você pode reclamar de muitas coisas, mas você não pode reclamar de forma alguma que a palavra de Deus não está sendo ministrada ao seu coração, que você não está sendo instruído pelo seu pastor, pelo seu líder. Eu fiz um apelo nessa última quinta-feira, de na sexta-feira nós entrarmos em contato com os nossos discípulos. Eu fiz isso, eu fiz uma conferência com os meus discípulos, a Adra fez uma conferência com as discípulas dela, e nós vemos e recebemos aí muitas imagens de pessoas que também fizeram o mesmo, entraram em contato com os seus discípulos, para dar uma palavra, para dar um ânimo, para compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco ao longo desses dias. Então, você tem uma direção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, dada através deste altar, dada pelo presbitério da igreja. E nessa noite, eu quero acrescentar algo mais nessas instruções. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, há tanto tempo atrás, há milhares de anos atrás, da prisão, Paulo, ele escreveu essa carta na prisão, e ele, nesse trecho que nós lemos, inclusive a carta toda, são instruções específicas para aquela igreja, mas eu creio que essa palavra, ela se renova, a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs, é nisso que eu creio, e essas instruções do apóstolo Paulo para aquela igreja, há tanto tempo atrás, são instruções tão vivas, pertinentes, reais, para os dias de hoje, para as situações que a igreja vive, para as situações que nós temos enfrentado. Eu quero fazer uma pergunta para você, e que você responda aí na sua cabeça. Você tem feito das coisas importantes algo importante? Preste atenção nessa pergunta, nesse questionamento. Parece ser algo redundante, mas não é. Você tem feito das coisas importantes algo importante na sua vida? Nós vivemos dias difíceis, e não é por causa dessa situação que nós estamos encarando ou enfrentando agora. Nós vivemos dias de muita atividade. Creio
que a situação que nós estamos enfrentando com essa pandemia, ela quebrou, ela barrou um pouco aquilo que nós chamamos de ativismo, do excesso de atividades. Então, o mundo, não somente a nossa igreja, não somente a nossa cidade, mas o mundo, ele estava mergulhado num ativismo. Não sobrava tempo para nada, porque fazíamos tantas coisas e ao mesmo tempo não fazíamos nada. E ao ocuparmos a nossa vida, nós percebíamos que ocupávamos a nossa vida com coisas que não são importantes. E eu vejo que o que nós vivemos tem permitido que a gente realmente faça das coisas importantes algo importante. Eu tenho lido os comentários nas redes sociais, eu tenho conversado com as pessoas pelo celular, e é isso que eu tenho percebido. Eu tenho percebido que as pessoas, diante disso tudo, têm voltado a fazer das coisas importantes realmente algo importante. Tem pessoas dizendo assim, estou com saudade do abraço do irmão. Estou com saudade de vir ao culto. Né? Você se lembra quando nós ligávamos, mandava uma mensagem, perguntava assim, meu irmão, você não veio no culto? É tão importante vir no culto, você tem que estar presente, né, na comunhão com os irmãos, e nós sempre estávamos chamando a atenção da igreja para isso. Hoje eu vejo que as pessoas têm essa consciência de como é importante cultuar, como é importante o abraço, o contato físico, né? Tem pessoas, por incrível que pareça, está até reclamando porque não está trabalhando. Conversava com os meus discípulos e um deles reclamava, falou, olha Edu, né, eu quero trabalhar, ou seja, está reclamando, né, por estar em casa, né, querendo voltar até trabalho. É importante, é algo importante. Então é tão interessante como uma situação como essa, ela permite que a gente faça do importante algo realmente importante nas nossas vidas. E diante disso, eu quero dar algumas instruções, coisas importantes, esperando que você faça dessas instruções algo importante na sua vida. Que você aplique essas instruções de uma forma intensa na sua vida. O apóstolo Paulo, a primeira instrução que ele dá a essa igreja é: dediquem-se à oração. Veja bem, Paulo, ele não está dizendo assim, ore. Paulo, ele não está dizendo assim, diante das situações difíceis, faça uma oração. Não é isso que o apóstolo Paulo está instruindo aquela igreja e nos instrui hoje. Paulo está dizendo assim, dediquem-se à oração, e isso é diferente. Dedicar-se à oração é algo importante. E essa dedicação é fazer da oração algo corriqueiro na sua vida. Fazer da oração uma rotina. E eu uso a palavra rotina não no significado ruim que a gente tem de rotina, mas fazer da oração algo essencial, fundamental, todos os dias na nossa vida. Então, dediquem-se à oração. E eu faço um outro apelo a cada um de vocês nessa noite. Faça da sua casa um altar de oração. Faça do seu lar um púlpito. Faça da sua sala um altar de louvor e de adoração. Faça da sua casa uma igreja abençoada por Deus. E isso é o quê? Isso é uma instrução, é um chamado que Deus nos dá. E Paulo, ele fala que a gente tem que se dedicar à oração, mas ele também diz outra coisa. Ele diz assim, estejam alertas. Estejam alertas. E nessa semana, reunidos com os meus discípulos, numa conferência com os meus discípulos, eu chamava a atenção deles para isso. Nós estamos num tempo de guerra.
E eu alerto a igreja, nós estamos num tempo de guerra. Num tempo de guerra, é o tempo de estarmos alerta. Nós não podemos ficar aquém das situações. Tem um pensamento que tem rodeado a cabeça das pessoas, dizendo assim: eu estou de quarentena, eu estou aqui em casa mesmo, depois que eu sair da quarentena, aí eu vejo o que eu faço. Meu irmão, nós não podemos tratar as coisas de uma forma superficial. É tempo de estar alerta. Se você pode resolver as coisas desde já, faça. Comece a trabalhar para isso. Não é momento de ficar com os braços cruzados. É o momento de vigiarmos. É o momento de fazermos conta. É o momento de colocarmos o nosso joelho no chão. Não é um momento, como eu disse, de ficar aí fazendo churrasco. Não é o momento. Não que você, não que você esteja aí proibido de fazer churrasco. Faça, embrulha e manda pelo correio para mim. Né? Tem problema de você fazer churrasco, não, mas não é um momento. Nós temos que entender que é um momento de alerta, é um momento, não é um momento da igreja baixa. Não perca o foco. Nós somos o útero frutífero dessa cidade e nada vai tirar o nosso foco. Nós respiramos para que o evangelho seja compartilhado com todas essas pessoas. Por isso, o Paulo, ele dá uma segunda instrução. Diz assim: sejam sábios para com os de fora. E eu amplio nessa noite essa instrução. Sejam sábios para com os de fora, seja sábio para com os da sua casa, e seja sábio com você mesmo. Tenha sabedoria, peça sabedoria de Deus para aprender a lidar com essas situações. Não é fácil, é difícil, é um tempo que eu nunca vivi. Creio que você também nunca viveu. Nós estamos aprendendo com tudo isso. Então nós temos que ter sabedoria. E eu faço um chamado especial aos homens. Eu chamei os meus discípulos nessa semana na responsabilidade de ser sábio dentro da sua casa, de assumir o sacerdócio do seu lar. Não é momento de ficarmos reclamando, murmurando, não é momento de ficarmos conjecturando com as posições que o mundo tem. Não é o momento disso, é o momento de ser sábio com os de fora. Toma cuidado como você se comunica, aquilo que você coloca nas redes sociais, porque até 15 dias atrás isso tinha uma amplitude, tinha um sentido. Hoje é muito maior. Hoje a principal forma de comunicação que nós temos são as redes sociais. Toma cuidado, o que você tem escrito, o que você tem colocado, sabe por quê? Não é porque Deus, Ele quer nos dar sabedoria para conduzir os de fora ao reino de Deus. Não preste nenhum desserviço ao reino de Deus. Pelo contrário, peça sabedoria para se comunicar, que a sua comunicação seja algo que alcance o coração de outras pessoas e gere fé. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, cheio de fé no seu coração. Então não é momento de ficarmos nos escondendo dentro do nosso próprio eu, é o momento de nós sairmos, de nós estendermos, de levarmos o evangelho com ousadia, com as ferramentas que Deus tem nos dado. Seja sábio com os de fora, mas também seja sábios com os da sua casa. Sei que tem mães aí que já estão à flor da pele. Eu digo isso porque o normal das coisas é marido sair para trabalhar de manhã, as esposas que trabalham saem para trabalhar de manhã, os filhos vão para a escola, se encontram à noite, janta e vai dormir. Isso é o normal, né? Isso é o corriqueiro, é o cotidiano, o dia a dia de todo mundo é desse jeito. Porém, as coisas agora são diferentes.
A família está convivendo aí 24 horas, a grande maioria está vivendo junto 24 horas. Então precisa de sabedoria para isso. Por quê? Porque senão algo que pode ser muito bom, a comunhão da família, só pode se tornar uma tragédia na sua vida. Por isso tem que ter sabedoria, o marido tem que ter sabedoria de como tratar a esposa, os pais têm que ter sabedoria de como tratar os filhos. O meu filho tem bagunçado muito mais nesses dias. É lógico que tem bagunçado muito mais. Ele está muito mais aí na sua casa, está muito mais. Né? O Pedro e a Chloe lá tem caprichado. Né? 24 horas juntos, e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, ter sabedoria para poder lidar com essa situação. Se não tomar cuidado, algo que é para gerar uma comunhão, uma união com a família, pode ser uma grande tragédia. E no nome de Jesus, não vai ser essa a realidade na sua casa. É momento do marido se achegar à sua esposa, dos pais se achegarem aos seus filhos. É o momento de nos unirmos na oração, no alerta que Deus nos dá, nas instruções que Deus nos dá. É o momento da igreja, das famílias se unirem e agradecerem a Deus. Então, sabedoria. Tenha sabedoria para poder lidar com todas as situações. Cuidado, meu irmão, com algumas coisas que vai brotando no seu coração, que vai gerando decisões na sua cabeça. Eu não vou pagar as minhas contas, não. Vou esperar aí a quarentena acabar. Toma cuidado, sabe por quê? Porque a quarentena pode acabar e você entrar em outra quarentena aí. Melhor, aquele que se antecipa governa. E essa é uma frase muito conhecida. Então se antecipe. Pague as suas contas ontem, está difícil. Negocie, renegocie. Agora é o momento. Não trata as coisas com superficialidade. Seja sábio com os de fora, com os da sua casa, e seja sábio com você mesmo. Coloque a sua cabeça no lugar. Coloque a sua mente no lugar. Alinhe a sua alma com as coisas de Deus, porque senão você fica louco. Se ficar aí na sua casa, enchendo a sua cabeça de coisas que não vêm de Deus, conjecturando, recebendo notícia, informação, lendo ali, e o que não falta neste momento é gente entendida de muitas coisas. É o que não falta. Se você não tomar cuidado, entra uma poluição de informação tão grande na sua cabeça, no seu coração, que você desiste da vida. Você desiste de lutar pela vida. E não é isso. A postura não é essa. A postura de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: aproveite as oportunidades. Meu irmão, é tempo de oportunidade. Esses dias eu estava ouvindo um investidor, pessoas que trabalham com bolsa de valores, e de vez em quando eu escuto para aprender um pouquinho. E esse investidor, um homem muito importante, muito inteligente, ele recebe uma pergunta de um repórter dizendo assim, né? Como você está vendo essa crise mundial? Né? Como você está vendo essa crise nas bolsas de valores? E ele diz assim: eu estou vendo como uma oportunidade. Eu estou vendo como uma oportunidade. Onde todo mundo enxerga crise, ele enxergou oportunidade. Onde o mundo enxerga crise, a igreja tem que enxergar oportunidades. No nome de Jesus. Nós vamos deixar de ficar enxergando crise. Não é dizer que ela não existe, mas nós vamos começar a enxergar oportunidades. Oportunidades de fazermos diferente. Oportunidades de fazermos mais e de fazermos melhor. Oportunidade de levar o evangelho com mais intensidade. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Aproveite a oportunidade de estar com a sua família, a comunhão. Como eu disse no começo da ministração,
O excesso de atividade foi barrado. Aproveite a oportunidade de ficar com a sua família. Olha, não é momento de um ficar lá na TV na sala, outro ficar no celular lá no quarto, outro ficar lá no outro quarto com o notebook. Não é o momento disso. Não é o momento. Inclusive o momento do culto é para todo mundo estar junto, diante da mesma TV, do mesmo computador, ou até mesmo diante do mesmo celular. Eu recebi algumas fotografias de 3, 4, a família inteira assistindo o culto no celular. E é isso mesmo. É a oportunidade da comunhão, da união, que a família tem que ter nesse momento. Então, o que você tem enxergado? Desespero, crise? Enxergue a oportunidade que Deus lhe dá de cuidar da sua família, de se aproximar, de ter mais intimidade dentro da sua casa. É isso mesmo, intimidade dentro da sua casa. Aproveite tudo isso de uma forma boa e procure acrescentar na sua vida. Paulo, ele dá uma quarta instrução. Ele diz assim: seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Eu gosto dessas expressões metafóricas da Bíblia, né, porque ela dá uma amplitude de entendimento muito grande. Seja o seu falar agradável, seja o seu falar temperado. Gente, um bom tempero, e é uma coisa que a gente tem assistido bastante nos últimos tempos, é programa de culinária. O que é uma comida bem temperada? Uma comida boa. É uma comida onde tudo é muito equilibrado. Olha que coisa interessante. Um bom tempero é o equilíbrio daquilo que é colocado ali. Pode assistir esses programas de culinária. Quando eles provam a comida, eles falam assim: olha, deu para sentir o gosto daquilo, tudo na medida correta. É o equilíbrio, o tempero, o bom tempero é o equilíbrio. Que o seu falar, o seu agir seja temperado, seja equilibrado. Eu já ensinei a igreja tanto a respeito de equilíbrio. Nós não podemos viver nos extremos. A Bíblia nos ensina a sermos equilibrados, comedidos, sábios, e eu reforço, temperados. Seja temperado nas suas atitudes. Cuide do seu falar, cuide do seu agir. Sabe por quê? Porque você é o Jesus que as pessoas estão vendo. Desculpa se essa expressão às vezes te assusta, mas você é o Jesus que as pessoas estão vendo. As pessoas, quando olham para você, não vê somente um crente, não vê um religioso, uma pessoa que vai na igreja. As pessoas, quando olham para você, enxergam Jesus. Pelo menos é o que deveria ser. Você é o Jesus que as pessoas estão vendo. O cuidado com a nossa postura, cuidado com os nossos comentários, cuidado com a nossa expressão, cuidado com a nossa posição. O pastor Vilela, ele diz, né, que quando um cristão ele é apertado, o que sai dele quando o cristão é apertado? Sai Cristo. E quer um tempo onde a igreja está sendo apertada, é os tempos que nós estamos vivendo. E pode apertar. Quanto mais a igreja é apertada, mais Cristo vai sair da gente. Amém? Você crê nisso? Quanto mais luta, quanto mais apertado for as condições financeiras, quanto mais for apertada essa reclusão, essa quarentena, mais Cristo vai sair de nós. Quanto mais restrições colocarem sobre a igreja, mais de Cristo vai sair da igreja. E eu encerro essa palavra citando João. João, capítulo de número 14, versículo de número 27. São palavras de Jesus. Jesus, ele diz assim: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Olha, eu acredito muito na sabedoria humana.
Eu acredito muito na capacidade daqueles que estão trabalhando, colocando toda a sua inteligência, todo o seu tempo, investindo a sua vida, para encontrar uma solução, uma cura, um ajuste para tudo isso. Eu acredito nisso e eu oro por essas pessoas, mas não é isso que gera paz no meu coração, não é isso. Não é um pacote econômico cedido ou aprovado pelos nossos governantes que vai gerar uma paz financeira na minha vida. Isso é importante, eu acredito, tem que ser feito mesmo, glórias a Deus por isso, estão pensando, estão raciocinando, e isso é ótimo, que bom, mas a minha paz não está nisso. Sabe onde está a minha paz? Em Deus. A minha paz não está baseada na fundamentação do mundo. A sua paz, meu irmão, ela está baseada, sabe em quê? Em Jesus. Porque Jesus diz assim: eu deixo a cada um de vocês, eu dou a cada um de vocês a minha paz. A minha paz, ela não é a paz do mundo, não é como o mundo está dando paz, minha paz é diferente. E ele continua dizendo assim: não perturbe o vosso coração e não tenha medo. E eu digo profeticamente, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família: não perturbe o seu coração e não tenha medo. Eu quero dizer para você que talvez esteja tão preocupado com o seu comércio, tão preocupado com o seu trabalho, tão preocupado com a sua vida financeira, eu digo: não se perturbe o seu coração e não tenha medo, porque a nossa paz, ela é baseada em Jesus, e é de Jesus que eu recebo essa paz, é de Jesus que nós recebemos essa paz. Talvez você esteja aí na sua casa, né, preocupado, com uma dor física, talvez a dor não seja no corpo, talvez a dor seja na alma, talvez a dor seja no espírito. Eu digo para você: não se perturbe o vosso coração e não tenha medo, porque a nossa paz, ela vem de Cristo, e é sobre essa paz que nós baseamos a nossa vida. Eu declaro profeticamente sobre a sua casa, que diante de todas as dificuldades, o mal não vai adentrar a sua casa. Meu irmão, você não vai mendigar o pão. Não vai. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher de Deus, e a palavra que nós lemos, a qual nós meditamos essa noite, ela nos dá base e argumento para isso. Tenha paz. Tenha paz. Não deixe o seu coração ser roubado num momento como esse. O diabo é astuto, trabalha na nossa alma, trabalha nos nossos pensamentos. Não deixa de forma alguma o diabo controlar a sua mente e o seu coração. É o momento da igreja estar unida, talvez não fisicamente, mas estar unida de coração, de alma e de espírito. Cuidado! Se posicione como homem ou uma mulher de Deus, como um sacerdote dentro da sua casa. Levante o seu dedo e pronuncie a palavra de Deus, pronuncie as promessas do Senhor. Essa é a função de um homem ou de uma mulher de Deus, essa é a função de uma família de Deus. Eu declaro a paz sobre a sua casa, eu declaro as bênçãos sobre a sua casa, eu declaro que nenhuma maldição, eu declaro que o Espírito Santo de Deus seja derramado intensamente sobre a sua casa, e que a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus Cristo, derrame luz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você aí na sua casa, você sinta o mover e o agir de Deus agora, no seu interior, trabalhando no seu coração, trabalhando na sua mente. Que a sua visão seja restaurada e modificada, que a presença de Deus invada a sua casa e o seu coração. Esse é o posicionamento da igreja. Essas são as instruções que o apóstolo Paulo deu àquela igreja, a qual eu tomo para as nossas vidas no dia de hoje. Meu irmão,
Creia, tão somente creia. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Transmita a paz de Deus. Essa paz que o mundo tanto carece, você tem transbordando na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero apresentar a sua casa mais uma vez diante de Deus. E eu quero que você medite nessa palavra. E mais do que isso, eu quero que você pegue essas instruções e coloque em prática. Eu fiz um desafio nesta manhã. O desafio de sexta-feira foi entrar em contato com os nossos discípulos. Mas eu faço um desafio ao longo dessa semana. Que nós possamos entrar em contato com o máximo de pessoas que nós pudermos. Para deixar uma palavra de Deus. Para deixar uma palavra de ânimo. Para deixar uma palavra de paz. Eu te convoco, igreja, a ampliar os nossos relacionamentos. A igreja tem que ampliar o seu relacionamento. Busque na lista de contatos pessoas que você não conversava há muito tempo. Puxe assunto, puxe conversa, compartilhe do amor de Deus. E nós, diante de crise, vamos aproveitar a oportunidade para que as promessas de Deus se cumpram com mais intensidade nas nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu oro por cada um aqui nesta noite. Que a sua paz, ó Pai, invada a nossa casa e o nosso coração. Pai, que ao invés de enxergarmos crise, nós possamos enxergar oportunidade. Que nós possamos, ó Pai, através das instruções que o Senhor nos dá, melhorarmos. Que o nosso coração melhore, Senhor. E com ele todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, todas as nossas condutas. Eu oro e abençoo cada lar, Senhor. Eu clamo por cada família, ó Pai. Cada família que está me ouvindo agora online, como aqueles que vão ouvir essa gravação no futuro. Eu oro por cada um e eu declaro as suas bênçãos, a sua provisão, a sua graça e a sua misericórdia sendo derramado sobre a vida de cada um no nome de Jesus. Você que crê, diga amém bem alto aí na sua casa e dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Quero ser segundo o coração de Deus, sentir em mim o teu pulsar. Vem me ungir, e o meu cálice faz transbordar. Viverei pra ti, viverei pra te servir. Quero ser segundo o coração
Amém. Nós vamos orar pelo avô da Carol Justino Roque, né? O avô dela, a gente já tem orado ao longo dessa semana, mas o avô dela não está bem, e eu peço que você aí na sua casa nos ajude com essa oração. O nome dele é Pedro. Feche os seus olhos. Se você também está enfermo, fisicamente falando, que você possa neste momento colocar a mão aonde você sente dor, e nós vamos orar, e eu creio que no nome do Senhor Jesus a cura vai chegar sobre a sua casa. Senhor, nós oramos em especial neste momento pelo avô da Carol, ó Pai, pelo Pedro. Nós repreendemos toda doença na vida dele, ó Pai, que se cumpra a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita em sua vida. Nós nesse momento repreendemos toda doença, toda dor, e declaramos a cura sobre a vida dele. Estendemos essa oração a todos aqueles que estão enfrentando uma doença no seu físico, uma dor, e nós damos uma ordem, pela autoridade que existe no nome de Jesus: doença, dor, saia agora, no nome do Senhor. Amém, amém, glórias a Deus. Muito bem, que você tenha uma excelente semana, que seja uma semana abençoada por Deus. Amanhã pela manhã nós já teremos aí um devocional. O Giovanni gravou já esse devocional, eu já ouvi, já foi abençoado por ele, a bênção de Deus. Então amanhã de manhã nós estaremos publicando esse devocional, né? Ouça, medite na palavra de Deus. Terça-feira nós nos encontramos, eu com o pastor Brás, na live que nós estaremos promovendo aí às 8 horas da noite. Amém? Então nós vamos poder aí compartilhar e interagir um pouco com os irmãos. Que você esteja e seja abençoado por Deus grandemente. Tenha uma excelente semana. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar glória a Jesus bem alto, para todo mundo aí, seus vizinhos, escutarem. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe.